Olá, bem-vindo novamente ao nosso podcast Eu Quero Saber. Hoje vamos falar sobre o aborto parte 2, trazendo aquela famosa pergunta, mas e se a pessoa foi vítima de estupro? E se pode causar algum dano, algum mal sobre a vida da mãe e sobre a má formação e tem perdão para quem cometeu? Então fica aí conosco que vai ser bênção para a sua vida. Como eu sempre tenho dito, eu peço para você fazer 3 coisas: curta, comente e compartilhe. Vamos levar a verdade a mais pessoas. Lembrando que o nosso podcast, ele tem um compromisso com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Eu respeito se você pensa ao contrário, se talvez a sua religião é outra, a sua fé é outra, talvez você vai concordar com o seu segmento. Mas o nosso compromisso aqui é elucidar coisas e questões, principalmente a do aborto, à luz da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus pensa, mesmo que esse pensamento seja contrário à nossa vontade. E lembrando que a Bíblia ela não é contra a ciência. A ciência pode também trazer muitas verdades bíblicas, a história, a medicina, a psicologia, a biologia. Sim, eles podem trazer muitas coisas que o próprio Deus criou ou o próprio Deus afirmou ser verdade. E mais uma vez eu reitero que eu tenho muito respeito. Qualquer podcast que nós fizermos respondendo algumas perguntas até polêmicas, não é afrontando nenhum segmento, nenhuma religião ou afrontando pessoa, mas sim práticas que as pessoas têm. Vamos lá. No primeiro eu tratei alguns pontos, agora eu vou tratar o ponto número 5. A pergunta que não quer calar: e uma mulher que ela foi vítima de abuso, de estupro, ela pode tirar sem ela se sentir culpada e sem pecado? Talvez a lei vai dizer que sim. E lembrando, nem toda lei que o homem aprova, Deus aprova. Amém? Então, uma pessoa que ela foi violentada é pecada. É pecado por quê? Porque ainda assim ela vai estar matando uma vida. Ela não aceita o crime que foi feito com ela porque a Bíblia também é contra a violência sexual, só que ela acaba descontando na criança aquilo que não é culpa da criança. Então não se pode, por um erro, cometer outro. Matar uma criança, tirar o direito de uma criança viver, de uma criança nascer, porque nós vivemos. Então é muito fácil a gente ter uma força a mais do que aquela criança que não tem, que ainda está no ventre. Então a criança ela não tem culpa, a criança não é culpada, a criança é consequência. As pessoas culpam a criança e colocam a consequência em outros, mas a criança é a consequência daquilo que aconteceu. Então não podemos descontar essa violência no bebê. Tem uns que fazem o aborto por nojo do pai. Eu tenho nojo desse homem, tem que ter mesmo. Tem que ter, nem pode ser chamado de pai essa pessoa, tem que ir para a cadeia. Só que a criança não tem culpa e às vezes o pai pega uma rejeição, um ódio e acaba maltratando essa criança. Quem sabe você está fazendo isso, você até permitiu o seu filho nascer depois que aconteceu alguma coisa, mas você joga a culpa nele. Não faça isso, porque ele também vai sofrer tanto quanto você sofreu. A criança não pode pagar. E eu dou um recado: bom seria essa pessoa criar, mas se não pode, dê para uma instituição gerar uma adoção dessa criança. Você sabia que no Brasil tem 5 vezes mais pessoas na fila esperando um bebê que nasceu do que crianças para adotar nessa idade? Então não há desculpa, não estamos falando para fazer isso, mas se não tem outro caminho, dê, porque tem uma fila de pessoas esperando um bebê e não podem ter. No caso de má formação, espere, não desespere, deixe o médico dar o aval, mas nunca nós vamos ter que matar. É uma criança, é uma vida, não é um defeito, é uma vida. Uma alma vale mais do que o corpo, já é uma alma lá dentro. Lembra João capítulo 9? Jesus disse, os discípulos falaram: Jesus, aquele moço que nasceu cego, ele é culpado dos pais? Jesus falou: nem ele nem os pais, ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifesta. Talvez seu filho pode até nascer com alguma deficiência, mas ele vai se superar em outras coisas. Não se desespere, espere, Deus vai ser glorificado nessa situação. Consagra ele ao Senhor, leva para a igreja para servir Cristo e você vai ver que vai ser a alegria da tua alma. Quando um bebê nasce, a alegria, mas muitas pessoas não deixaram essa alegria nascer, mataram essa alegria antes do tempo. Confie em Deus. Tem muitos grupos aí, muitos ativistas, muitos partidos da esquerda que falam do aborto. Eles são contra a pena de morte, mas são a favor de matar uma criança. Você consegue equalizar essa equação? Então tome cuidado. E fechando, e se o risco for a mãe? Se o médico disser que tem que salvar ou o bebê ou a mãe,
Aí tem muitas coisas aí que entra em xeque, que entra em jogo. Porém, se tiver que salvar alguns vão dar prioridade para a mãe, porque a mãe talvez ainda tenha que cuidar de alguns filhos que ficaram vivos. Então, não é que ela é melhor, ela vai ter um papel mais fundamental para ajudar outros a não sofrer. Mas daí é uma questão médica, cada caso é um caso, somente é permitido quando não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Amém? E para fechar, e se uma pessoa cometeu, tem perdão? Sim. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é advogado de defesa. Se arrependa de todo o coração, seja livre da culpa, porque o pecado não confessado pode nos levar ao inferno. A Bíblia diz que os homicidas não vão entrar no reino dos céus. Se arrependa, Deus é poderoso para te perdoar. Eu vi um relato de uma mulher que há 50 anos atrás ela fez aborto. Ela falou que em 50 anos ela convivia com um fantasma dentro dela. Há 50 anos parece que ela ouvia o choro de uma criança dentro dela, porque tem consequências, é terrível, desgasta, e se não se arrepender, a pessoa achar que está certo, não vai funcionar. Então confesse, porque Jesus é misericordioso e Ele te perdoa. Compartilhe esse vídeo, vamos levar a verdade a mais pessoas. Deus te abençoe.